Senhor Deus e Pai, te damos glória e honra mais uma vez nesta noite. Querido Espírito Santo, fale agora conosco, manifestando o teu poder. Liberta-nos pelo conhecimento e responda a nossa oração com fogo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Shalom Adonai, amados. A paz do Senhor. Amém. A energia. Amém. A força. Amém. Glória a Deus. Shalom Adonai os nossos irmãos que nos acompanham na nossa página Facebook. Deus vos abençoe, estejam conectados. Amém? Ok, estive a lutar comigo mesmo desde ontem ou de manhã no que ia falar para os irmãos e foi uma luta não meio fácil, mas Deus nos ajudou nesta luta para falarmos de alguma coisa nesta noite e creio que vai abençoar a tua vida e vai te ajudar muito e vai nos ajudar. E acredito que vamos continuar amanhã, sexta, no sábado, e esperar, se for possível, também domingo. Vamos ler alguns textos, pelo menos numa primeira fase, 3 textos bíblicos. Primeiro livro de Reis, capítulo 16. Primeiro livro de Reis, capítulo 16. Por causa do contexto, vamos começar do versículo 29 a 33. Na verdade, o que eu quero está no 32, mas só para termos ideia do contexto. Ok? Temos na tela e assim está escrito e diz assim a palavra do Senhor. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. É crítico, não é? Porque nós normalmente temos que aprender com os erros dos outros. Quando quem está na nossa frente errou, nós a seguir temos que procurar não cair nos mesmos erros. Se você vai cair, não fazer o pior do que ele, mas a Bíblia está aqui a contar de que Acabe vai fazer pior do que todos que foram antes dele. Quer dizer que ele não conseguiu tirar lição com os erros dos outros. Ele fez pior do que os outros. Como se for a coisa somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. 32, onde que eu quero? Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Levantou um altar, quer dizer, construiu um altar. Ok? Baal, como se casou com a Jezabel, filha de Etbaal, dos Sidônios, onde a idolatria era um facto, este Baal vai agora levantar, edificar, construir um altar. 33. Também Acabe fez o posto ídolo de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Quer dizer, ele fez pior do que todos os reis. Nesse mesmo livro, vamos para capítulo 18. 18. Isso, capítulo 18.
É um texto deste, agora é um pouco longo, mas vamos ler mesmo. Vamos ler mesmo. Vamos começar no 17. Bem, poderíamos começar no 30, mas vamos começar no 17. 17 e graças a Deus os irmãos que estão na mídia são ágeis e vão ser muito ágeis. 17, é isso. Vendo-o, no caso eu Acabe, viu Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste que? Os balins. É a continuação, que ele fez o pior por causa da Jezabel. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e 400 profetas de poste ídolo que comem à mesa de Jezabel. 450 mais 400 vai nos dar 850. Quem está a falar é uma pessoa chamada Elias, não é anjo nem arcanjo. Está a levantar um desafio, contra muitos. Contra 850. Se fizermos o nosso cálculo, 1 contra 850 está perdido. Porque você não tem voz. Ainda que você tenha treinado artes marciais, porque se os 450 vierem, os 850, melhor, por cima de ti, vão te sufocar. Agora, para você declarar uma desse tipo de competição, ou você não está a bater bem de cabeça, ou há uma loucura, ou há excesso de confiança, fé, você está acreditando em alguma coisa. Os irmãos compreendem? Ok, então enviou Acabe o mensageiro a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cochareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Aqui vai começar já daqui a pouco o desafio. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Vamos preparar um sacrifício, ninguém coloca fogo, vamos pôr em cima da lenha. Os 850 mais um, ok? Ou contra um. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: boa é esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um novilho, um dos novilhos, e preparai o primeiro, pois sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Ele fez bem, foi estratégico. Já que vocês são muitos, começam vocês primeiro, e eu sou um, mas você é o último. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. Manquejando, se movimentavam ao redor do altar, faziam rituais ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava dele, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Loucura, né?
E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com faca. Era cortejar-se com lacetas, segundo o costume, até derramar sangue. Quer dizer, era hábito fazer esse tipo de ritual. Já estou a pregar, estou a ensinar já, estou a ler, estou a explicar. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. É importante essa parte aqui. Não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E aqui vai a pergunta: quando é que esse altar entrou em ruínas? Quando é que esse altar entrou em crise, em decadência? Esse altar entrou em ruína no capítulo 17, a partir do versículo 29, que nós vemos Baal, ou melhor, Baal entra por intermédio de quem? Do rei. Quem o rei? Acabe, que se casou com a Jezabel, foi corrompido, e ele vai edificar, levantar um altar para Baal, posto ídolo, levando com que o povo descosta ao seu verdadeiro Deus, e o altar do Senhor entrou em ruína e foi para o altar, foram todos para o altar de Baal. Agora aqui Elias vai reedificar, vai reconstruir o altar que está em ruína. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos do filho de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou. Primeiro fez uma coisa, agora que está a fazer outra. Primeiro lemos, fez o quê? Restaurou. Está a restaurar o que está estragado. E depois agora aqui está edificar. Edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Aqui está lento. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. Elias tem que ser louco. Não temos água, houve problema da seca, está a desperdiçar a água. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que é Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. 38, penso que é o último. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava. É muita coisa que foi consumido pelo fogo. Palavra do Senhor. Tenha a bondade de sentar. Como eu disse, eu estava em uma luta mesmo. Faltou um texto, mas vamos ler já sentado, depois mídia volta a colocar. Vamos para o segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 26 e 27. Segundo livro de Reis. Vamos precisar depois desse texto.
Segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 26 a 27. Prepare caneta, eu vou falar algumas coisas, você tem que ser bem ágil em apontar, em escrever. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. 27 e último. Então tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro. Pelo que houve grande ira contra Israel, por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Queira, baixe mais um pouco, por favor. Queira só pôr esse texto na King James, por favor. Ele sacrificou seu próprio filho no altar. Então tomou, podemos no 26, começar do 26, por favor. Quando o rei de Moabe percebeu que seria vencido, conduziu pessoalmente 700 homens hábeis na luta com espada, a fim de forçarem a passagem até ao rei de Edom, mas não teve sucesso. Então tomou seu filho mais velho, que seria o futuro sucessor do seu trono, e o sacrificou ao Deus dos Moabitas, esse Deus Camus, ou em outras versões Quemos, sobre um muro da cidade. Essa atitude provocou grande ira divina em Israel. Por esse motivo eles se retiraram e voltaram para a sua terra. Como esse foi o último texto, deixa assim, tentar explicar bem rapidinho esse texto. Hoje nós vamos falar sobre, quer dizer, vamos começar hoje. Vamos falar hoje, e se Deus nos permitir, continuamos amanhã e possivelmente até no sábado. Dentro desse nosso trabalho, hoje é o 18º dia. Nos restam 3 dias, amém? Restam-nos sexta, sábado e domingo. Uau! E a bênção é? Você chegou tão longe que não pode desistir mais. Para já o dia de hoje já terminou. Você já comeu. Então chegaste tão longe, nem com doença você tem que pensar em recuar. Porque senão isso equivale à derrota. É a mesma coisa sofrer de forma desnecessária. Ok? O que é que se passa aqui? Há uma luta contra os Moabitas. Ali está, vem o rei de Judá, o rei de Israel, e também vem 3 reis aqui a lutar. E o que é que se passa nessa luta? Moabita, nós sabemos, são descendentes de quê? Do incesto. O incesto entre as filhas de Ló e o seu próprio pai. Não o pai é que incitou esse incesto. As filhas embriagaram o pai, de modo que ele perdeu a lucidez, e depois a primogênita se envolve com o pai, e que gera um filho que lhe dá o nome de Moabe. E por sua vez, a menor faz a mesma coisa, gera um outro filho que lhe dá o nome de Amon. É aí que vem os Moabitas e os Amonitas. Esses Moabitas e Amonitas eram um dos grandes adversários de quê? Dos israelitas. Como é que surge esse incesto? É que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Ló e as suas 2 filhas, que eram virgens, estão a sair. E antes mesmo que eles saíssem de Sodoma e Gomorra, os 2 anjos que foram lá para tirar o Ló, como o sodomismo era tão sério que os homens de Sodoma queriam envolver-se sexualmente com os anjos. Sabe que o anjo não vem sempre com asa. Anjo pode aparecer em forma de pessoas. E estamos a falar, neste caso, esses anjos, isso em Gênesis capítulo 19, penso eu, versículo 37, esses anjos, eles vieram em forma humana. E esses homens queriam fazer a bestialidade com esses anjos, só que não conseguiram, porque os anjos lhes feriram de cegueira e eles não conseguiram ver a porta. E orientaram a Ló que fosse e não olhassem para trás, ninguém,
Nesta caminhada, a esposa de Ló olhou para trás, virou estátua de sal. Sodoma foi destruída e Gomorra, mas não foi destruído o mundo. Estamos em sintonia? As filhas de Ló pensaram: epa, nós estamos aqui, não tem homem algum, não dá para ficarmos assim. As duas conversaram, a mana sugeriu: vamos embriagar o velho, vamos então nos envolver sexualmente com o pai e através do pai vamos gerar filho. Sodoma e Gomorra foi destruído, mas o mundo, a terra não fora destruído, porque tinha ainda pessoas. O que acontece? É que era o que nós ouvimos ontem, o sodomismo havia entronizado tanto, estava já no sangue dessas pessoas, de tal maneira, mesmo tendo saído de Sodoma e Gomorra, o Sodoma continuava dentro dele. De tal ponto que isso lhes leva a fazer um incesto com o pai. Geram quem? Moabitas e Amonitas. Esses Moabitas e Amonitas, quando você vai acompanhar o histórico dele, vai perceber de facto o sodomismo continua a lhes seguir. O erro do incesto continua a lhes acompanhar, mas não é por ali que nós queremos. É só para os irmãos conseguirem entender. Agora, dentro desta guerra, nessa peleja, o rei dos Moabitas percebe que ele não tem escapatória, está a perder a guerra. Como solução, ele pega 700 homens hábeis, valentes, homens de espada, mas nem com isso são derrotados. Então ele sabe de que com essa derrota só existe uma forma de eu conseguir vencer. Como vou vencer? Sacrificar o meu filho, príncipe, o primogênito, o filho que iria lhe substituir no reino. Ele vai matar, sacrificar esse filho ao deus Quemos, ou Camos, no caso dessa versão King James, com o intuito de que ao sacrificar o filho no altar, porque a Bíblia vai dizer sacrificou no murro, então ele estaria a garantir a sua proteção, a sua segurança, a sua vitória. Quando ele faz isso, os israelitas ficam completamente indignados e param de combater, vão embora. Não que o Deus dele, Camos, lutou, parou com a guerra, não, é que os israelitas ficaram indignados com o ato bárbaro, atrocidade, o seu próprio filho a ser sacrificado a um Deus que não responde. Estamos a falar, temos famílias, pessoas que foram sacrificadas a deuses. Você está a viver esta vida. Hoje você vai entender por intermédio dessa palavra. Isso é só esse texto que nós lemos. Mas tratando os dois textos, este e o primeiro de Acabe, nós vamos olhar para o altar. O que nós queremos falar justamente é entender o altar, o que o altar é, o que o altar faz, a existência do altar. Porque estamos numa batalha espiritual pela família, pela nossa vida. E deixa já aqui adiantar, nas nossas famílias existem altares. Na tua família existe altar. Existem altares, ou podem até existir altar a teu favor ou altar contra si. Mas existem que? Altares. Para nós melhormos entendermos, vamos analisar um pouquinho sobre a origem do altar, tanto no grego como no hebraico. Quando falamos do grego, do grego, você está a entender o que queremos dizer na Bíblia, não é? A palavra altar, ela vem do grego, que significa simplesmente lugar de sacrifício. Isso é o significado primeiro. É um lugar de sacrifício. Se é um lugar de sacrifício, é lá onde se oferecem que? Sacrifício. Agora, já no latim, este altar é altus, com U. Altus, esse alto, ela significa plataforma elevada. Um lugar elevado, um lugar alto. Estamos em sintonia, irmãos? Quer dizer que na antiguidade, quando se falava do altar, você está falando de um lugar elevado e normalmente vai se tratar de pedra consagrada, na qual vai se celebrar ritos religiosos ou rituais religiosos.
Em outras palavras, estamos a querer dizer, esse alto lugar elevado, um espaço consagrado para a celebração de ritos religiosos. Quando falamos de ritos religiosos, não estamos a falar simplesmente ao Deus Todo-Poderoso, até aos deuses. Um lugar construído, um lugar consagrado, que vai se fazer encantamento, celebração desses ritos. Estamos em sintonia. Agora, segundo o Antigo Testamento, você vai escrever um pouco muito, para você poder entender, para quem gosta de escrever, ou para quem só ouve, então você vai ouvir muito. Segundo o Antigo Testamento, a palavra hebraica para o altar, ela é Misbah ou Misbit. Misbah. Você escuta a sua assim, Misbah. Misbah. M-I-Z-B-A-H. Repito, Misbah. M-I-Z-B-A-H. Ou Misbeit. Falei já em inglês. Isso é M-I-Z-B-E-A-C-H. Repito. M-I-Z-B-E-A-C-H. Este é a palavra hebraica para o altar. Este altar, para a palavra hebraica, escuta bem, significa lugar onde se sacrifica, ou lugar de sacrifício. Local sagrado para adoração, comunhão e aliança com Deus. Lugar de sacrifício. Lugar ou local sagrado para adoração, comunhão e aliança com Deus. Isso do ponto de vista bíblico. Estamos em sintonia? Quer dizer que altar, primeira coisa, eu vou dar muitas definições sobre altar. Primeira coisa, no termo hebraico nós vamos compreender, esse misbah ou misbeat significa exatamente isso. Lugar de sacrifício. É a primeira coisa. Quer dizer que quando estamos a falar do altar, é um lugar em que nós vamos oferecer sacrifício. É um lugar de adoração, é um lugar de comunhão e também é um lugar de aliança com Deus. Isso para Deus. Mas você não pode esquecer de que o diabo é imitador. O diabo é copiador. Para Deus, altar é o lugar para sacrifício, ou para nós é o lugar para sacrifício, para adoração, para comunhão e aliança com Deus. O altar também para as trevas é um lugar para sacrifício, para adoração, para comunhão e aliança com os deuses. Vemos nesse texto o rei Moabita, o rei dos Moabitas, o rei Moabe, ele está a oferecer o seu filho primogênito, que seria o seu sucessor no trono real, em sacrifício ao Deus dos Moabitas. Deus este que é Camos ou Quemos. Ele oferece no murro. Aquele murro é o altar para ele. É um lugar que ele oferece o seu filho sacrifício, como sacrifício, esperando uma resposta. Essa resposta que ele queria é que? Proteção. No texto que lemos, 1 de Reis, capítulo 17, e mesmo no capítulo 18, o que nós estamos a constatar que Acabe se desviou do seu Deus verdadeiro e ele levanta que um altar a Baal, leva o povo na apostasia. Vemos Elias diante do desafio dos 450 profetas de Baal, os que comiam junto da mesa de Jezabel, no total 850. Ele vai lhes dizer para quê? Fazerem sacrifício. Eles vão fazer sacrifício o quê? Sobre o altar. Ele próprio, Elias, vai
edificar o altar, ou seja, vai reconstruir o altar que estava em ruína. Depois é que vai edificar o altar e vai oferecer sacrifício. Estamos a compreender? Então o altar, já nessa primeira fase, você entenda como lugar de sacrifício, adoração, comunhão e aliança. É nos altares onde nós fizemos aliança. Não é verdade? Os que casam não vêm aqui no altar celebrarem aliança. Estamos a compreender? Anota o segundo conceito do altar. O altar é o esquema sobrenatural de permissão para a conexão entre dois corpos. Altar é o esquema sobrenatural de permissão para a conexão entre dois corpos. Quando nós falamos sobrenatural, não queremos falar apenas do lado de Deus. O sobrenatural é aberto, incluindo o lado diabólico. Então, o altar não é mais do que senão um esquema sobrenatural de permissão para conexão entre dois corpos. Há dois corpos, para eles se conectar, para eles se cruzar, é preciso uma permissão. Permissão essa que deve ser dado através de um altar ou sobre um altar. Daí que é o esquema sobrenatural que vai permitir dois corpos se conectarem. Estamos em sintonia? Continua a notar, ainda dentro desse segundo conceito. Altar é um palco na qual o reino espiritual entra em contato com o reino terrestre. É o palco, não é o palco para se cantar. É o palco, é o campo em que o reino espiritual se cruza com o reino terrestre. Ou seja, o mundo espiritual vai se conectar com o mundo físico, o mundo material. Isto aqui é o altar, o palco, o campo, o terreno em que dois mundos vão se cruzar. Dois mundos vão se conectar. Isto num altar. Estamos em sintonia? Acompanhe esse conceito todos e aí depois voltaremos a entrar no texto. Isso vai te ajudar. Quero dizer que não havendo um altar, dificilmente o mundo espiritual e o mundo físico vão se cruzar, ou vão se juntar, ou vão se conectar. Não havendo um altar, dificilmente dois corpos vão se cruzar, seja ele corpo espiritual e o corpo físico, e não vão poder se cruzar. Terceira coisa, para nós aprendermos ainda dentro desse conceito, do altar, é o local, o altar no caso, porque na nossa mente, eu estou no altar, amém? Isso é altar. Mas isso aqui é o quê? Aqui é diferente daí. Mas não deixa de estar na igreja. Ali também não deixa de estar na igreja. Mas por que esse lugar é bem diferente dali? Você vai dizer porque é altar. Sim, vão dizer que aqui é diferente dali, porque aqui é altar. E não sobe aqui no altar qualquer um. Mas você vai dizer que é altar porque e o altar é o quê? Porque tudo é igreja. Podemos fazer a igreja toda altar. Anota o terceiro. O altar é o local que visa a criação e manutenção das alianças. É o local que visa a criação, ou pode ser formação e manutenção. Quando estamos a falar da manutenção, da conservação. É um local que visa criação e manutenção
ou conservação das alianças. Em termos normais, as alianças são feitas no altar e elas são mantidas através do altar. No mesmo altar em que foi formado a aliança, quando estou a falar aliança aqui, não estou a falar do casamento só. A aliança de forma geral, toda e qualquer aliança que foi celebrado, seja no mundo espiritual, diabólico ou de Deus, para sua preservação é preciso o altar continuar em pé, intacto, porque é lá no altar que você formou, criou, e é mesmo lá no altar que você tem que preservar o que você criou. Estamos em sintonia. Até aqui estamos a caminhar bem? Não estou a falar língua estranha. Então continua a anotar e aprenda de que nenhuma aliança é que? Pacto. Aliança é que? Contrato. Não é verdade? Aliança é um pacto. E nós fizemos pacto quando vamos nos casar. Eu fiz um pacto com a minha esposa. Eu fiz um contrato e ela fez também um contrato. Esse nosso contrato tem um fim. O fim dele é ou até Jesus vir, ou até a morte nos separar. Esse é o pacto. É o contrato que nós fizemos. Todo homem ou mulher casado fez um contrato. O teu contrato é até a morte vos separar, ou até a vinda de Jesus, ou ainda de forma forçosa, entre parênteses, a infidelidade conjugal, que pode levar à ruptura desta aliança. Eu falei do casamento para vocês entenderem, mas todo mundo que faz pacto com o diabo, com o feiticeiro, com o quimbandeiro, com o curandeiro, com o macumbeiro, o pacto que ele faz, o contrato que ele faz, a aliança que ele faz, tem um princípio, tem um fim. Amém? Temos que acordar para entender isso. Assim como no casamento, começou onde? Quando vocês começaram a namorar, quando vieram no altar, estamos a celebrar aqui, começou a nossa aliança. E essa nossa aliança, o nosso pacto, o nosso contrato vai até a morte nos separar, ou a vinda de Jesus, se continuarmos em vida. Fora disso, é um pacto, principalmente o casamento, é um pacto não apenas físico, mas também espiritual, porque Deus é testemunho. E quando você vai na casa de quimbandeiro, curandeiro, macumbeiro, buscar feitiço para ter mulher, buscar feitiço para ficar com o marido, buscar feitiço para ter filho, para ter dinheiro, você está a celebrar um pacto, está a fazer um contrato, está a fazer uma aliança. E essa aliança diabólica que você está a afirmar tem o testemunho próprio diabo, porque ele é quem estará a te dar. Agora, o que nós precisamos entender sobre esse pacto que você vai fazer, que você cria, que você precisa conservar, preservar, é o seguinte: é que nenhuma aliança, nenhum pacto, nenhum contrato funciona sem altar. É por isso que quando você vai buscar feitiço, tem um prazo que depois você tem que fazer o quê? Renovar. Aleluia. Amém. Sabemos disso, né? Amém. Não estou a dizer que vocês foram buscar, mas isso nós sabemos. Para quem vai buscar feitiço, até mesmo o próprio feiticeiro, ele sabe que precisa de um altar. Porque não existe um pacto, não existe uma aliança, um contrato, seja no mundo espiritual como material, sem que haja um altar. É necessário ter o altar para celebrar esse pacto, essa aliança, esse contrato entre duas entidades, entre dois seres. Estamos a compreender? Isto porque da aliança, para melhor funcionar, é necessário altar, ou sem altar ela não pode funcionar. Porque o altar
é que dá vida à aliança. O contrato que você foi celebrar, o pacto que você fez, para sua conservação, para sua manutenção, é necessário um altar. Este altar é que vai gerar vida, é o altar que dá energia a esta aliança. E por isso é que uma vez esse altar derrubado, a aliança quebra-se, porque não há mais alimentação. O que vai alimentar, ou o que alimenta a aliança, o pacto, o contrato, é o altar. Se o altar estiver derrubado, destruído, então a aliança perde a sua vitalidade, perde inclusive a sua validade, porque ela é sustentada por intermédio de quê? Do altar. Mas não esquece, a aliança que é sustentada por intermédio do altar, essa aliança que dá vitalidade esse altar que dá vitalidade, energia, combustível à aliança, só dá aliança por causa de sacrifício. Não havendo sacrifício sobre este altar, então essa aliança não terá vitalidade, não vai poder exercer o seu devido impacto. Estou a correr demais, estou a falar, está muito pesado. Estamos a entender? Isso tem que te despertar. Se você entender bem isso, já vou dar o penúltimo conceito. Se entender bem essa definição, você vai entender a realidade espiritual da tua vida. Repito o que eu disse. Não existe aliança sem altar. O altar é que alimenta a aliança. Altar é que dá vitalidade. Altar é que dá combustível a quê? A aliança. Mas esse altar, para dar vitalidade à aliança, para dar energia à aliança, precisa de quê? Sacrifício. Sem o sacrifício, o altar não tem voz. Não tendo o altar voz, a aliança perde a sua força, a sua vitalidade. Por isso é que quando se destrói o altar, você está destruindo o lugar de sacrifício, você está destruindo o lugar da aliança, você está a cancelar a maldade existente. Estamos em sintonia? O exemplo básico para nós conseguirmos entender é como um carro. Qual é o melhor carro da atualidade, a nível do mundo ou aqui em Angola? Diga. Tesla. Esse carro elétrico. Bom, vamos trazer para a nossa realidade. Vamos dizer Obama ou Lexus, porque aqui ainda não está habituado com Tesla. Né? Lexus. Vamos imaginar Lexus, Jeep 570. Esse é o meu, tomei posse. Eu disse na ceia, profeta, está na mulher dele, viste? 570. Viste, né? Começou. Já começou. Esse é o meu. Tem que sair até dezembro. O Espírito Santo fala. Não é só aqui. Quem está no protocolo tem que profetizar. Posso ouvir amém do protocolo lá atrás? Mas aí tem bué de protocolo. Sou ouvidoso amém. Deus vos abençoe. Vocês que falaram amém por mim. Agora os outros estão a dizer amém. Tá vendo? 570. Imagine você. Te deram de presente Lexus 570, 0 quilômetro. Chegaste com a chave, desbloqueou. Entraste, viste os bancos ainda com saco, tudo em dia. Entrou, sentado no teu Lexus,
E não é depois chave canhanhanha, é de botão start. É porque estamos a falar da tecnologia. 570 não é de meter chave. Se esses nossos assentos já não metemos chave, ele chegou, meteu o botão. Esse 570, acredito que até nem de botão, é de você lhe falar, liga, ele liga. Sim, porque tem jetura, há um aba de jetura ali. E que você lhe fala, ar-condicionado, quero 25 graus, ele põe música, ele põe. Ele está a fazer tudo a partir da audição. É que os chineses trouxeram esses jetur. Está lá, os últimos jetur. Então assim, tudo à base da conversa. Você lhe fala, liga, ele liga, desliga, ele desliga, aumenta o volume da rádio, ele aumenta, baixa o volume, não sei o quê. Então esse 570 aqui é meu, eu também tenho mais do que isso. Se não tem, então faz só específico para mim. Agora imagina estando lá no 570, você diz para ele, liga a música, ele liga. Ou então vamos dizer, tem a chave. Como você entrou, já acendeu o painel. Você está a admirar o computador. Uma beleza extrema daquele. Você está a admirar. Você está saindo, acaba de me matar, da 4ª geração, logo para um Lexus 570, uma tecnologia de gama de ponta. Você ainda está a admirar aquilo, está a entrar na tua mente, estás a sonhar, estás a se ver do lixo para o luxo, não estás a entender o agir de Deus. Naquela de visualizar, contemplar esse Lexus 570, você chega na conclusão, agora é hora de eu testar para ouvir o som do motor, carga bruta, pesado do meu Lexus 570. E aí você aperta no botão start iniciar, nada, nada. Você vê, será que a tecnologia é demais que eu não consigo? Aperta nada, vê. Se calhar a mudança não deve estar no parque, deve estar no deck, avançar, e por isso é que ele não está a arrancar, está no recuar, como é automático. Você vê, não, está tudo bem. Vê, mexe o catálogo, não. Então começa a ver, alguma coisa não está bem com o meu Lexus 570. Se calhar é problema técnico, alguma coisa, e como ainda está no stand, na representante, e eles são convidados, eles e eles depois conseguem verificar no painel, já detectamos o problema. O que está a fazer com que o teu Lexus 570 não arranca é que não tem combustível no depósito. O depósito é que alimenta. E ao alimentar, o depósito é que faz com que o carro arranca. E ela anda. Você já viu andar com teu carro? Deixa mesmo chegar no botão laranja, tá, dá alerta. E nós encontramos isso na rua, vê. O que é que se passa? Acabou o combustível. Mas mano, não viste como? Porque o carro não anda assim. O que faz o carro andar é o combustível. E como você não pode lhe carregar na cabeça, não tendo combustível, só tem 2 alternativas: pedir ajuda a alguém ou pegar o bidão e ir nas bombas, porque você vai lhe deixar. É o combustível que dá vitalidade a esse carro, mesmo sendo carro de ponta. É a mesma coisa no altar. É o sacrifício que dá energia a esta aliança que está a assistir o altar. Alguém está compreendendo? Por mais bonito que seja o altar, não tendo o holocausto sobre o altar, esse altar não tem voz, não tem vitalidade, não tem efeito, não tem impacto. Conseguimos entender? Penúltimo conceito de altar. Uau! O altar, e nós vamos perceber isso, é o portal de comunicação entre 2 reinos, entre 2 mundos: o mundo físico e o mundo espiritual. Mídia, por favor, coloca só Gênesis capítulo 12.
versículo 7 a 8, depois vamos Gênesis 28. Se puder, numa das telas, capítulo 12, versículo 7 a 8, e na outra, capítulo 28, versículo 10 a 18. Repito, se puder, numa das telas, capítulo 12, e na outra, capítulo 28, versículo 10 a 18. Muito bem, e aqui temos isso. Vamos ler para nós compreender este conceito que eu disse, que é o portal de quê? De comunicação entre dois reinos, dois mundos, físico e espiritual. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abraão fez que? Construiu ali um altar dedicado a Yahweh. Porquanto, podia só mudar, era só King James naquela versão, naqueles textos ali, era só para a segunda R, podia dar só RA nos dois, obrigado. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. 8. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou sua tenda, ficando em Betel a ocidente, e Ai a oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Quando você vai olhar para Abraão, peregrino, vai ver todo lugar que Abraão fosse, tinha uma coisa em comum: levantavam um altar. Este é o Abraão que edifica um altar. Aqui estamos a falar, não, só até versículo 8. Edificou 2 altares. O segundo é em Betel. Passaram-se anos. Escute bem isso. Passaram-se quê? Eu disse, passou-se quê? Ano. Passou-se ano. Jacó, o neto de Abraão, está em Padará, no seu tio Labão, porque está a fugir em fuga do seu irmão Esaú, que quis lhe matar. Está a caminho, chegando num determinado sítio, como já se fizer à tarde, resolve passar ali que à noite. É esse texto aqui. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, porque já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para... Jacó está deitado num lugar que ele não sabe. Para Jacó é um lugar, então vou dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei a ti e a tua descendência. É o que Deus disse aqui no versículo 7 a Abraão. Avança a mídia por favor aqui. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Agora vamos ver quando ele acorda. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e farei-te voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está onde? Neste lugar, e eu não. Avança a mídia. Temendo, disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta. Mas aí não tem casa, aí também não tem porta. Mas o Jacó está a entender que o lugar em que ele passou a noite é um lugar que Deus primeiro está, e ele não sabia. Estando Deus ali, ele está a entender, é a casa de Deus e é a porta dos céus. Avança. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada,
tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna e sobre o topo entornou azeite. O que acontece aqui? É que o lugar em que Jacó está a se deitar é um lugar que o seu avô havia passado. Este seu avô levantou um altar naquele lugar, edificou um altar. E aqui abro parênteses para dizer: altar não é só um monumento, uma estrutura física. Ok? Algo físico que você está a ver que é altar. Não. Ok? Vai ser então o último conceito que eu vou dar. Ele chega, ele não tem ciência, não tem noção que ele chegou no altar. Porque o avô dele levantara um altar naquele lugar. E ele, na ignorância, dorme. E quando ele dorme, ele tem a visão. Em sonho, vê céu aberto, uma escada, anjos subindo e descendo. E Deus fala com ele, lhe faz a promessa que até então Deus já havia prometido ao seu pai. E nisto Jacó desperta, ele diz: uau, Deus está aqui e eu não sabia. Quão temível é este lugar. É a casa de Deus, é a porta dos céus. Jacó está dizendo, é o portal. Quem é que fez aquele lugar portal? Quem é que tornou aquele lugar como casa de Deus? É através do altar que Abraão, seu avô, levantara. Passou-se ano, mas aquele altar continuou em vida, gerou um portal, como disse, é o portal para quê? De comunicação entre dois mundos, entre duas pessoas, entre o divino e o terreno, entre o espiritual e o material. Então Jacó entende de que ele está num portal, era um lugar que já era o altar. E ele, quando desperta, e ele resolve fazer o altar. Quer dizer que o altar que andou lá é o altar do avô. Agora ele, Deus tendo-lhe aparecido, ele também no mesmo lugar vai edificar o seu próprio altar. Isso já é para te dizer que nós precisamos não apenas depender do altar dos outros. Se o meu pai, o meu avô andou com Deus, caminhou com Deus, edificou um altar, eu posso até chegar no mesmo lugar e eu também vou levantar o meu altar. Porque se o altar do avô, mesmo já tendo passado, continua a falar até hoje, está falando em meu favor, é de que se eu edificar um altar, o altar do avô estará a falar e o meu altar também vai falar. Estamos a entender? Agora vamos já para aqui, 20 e 20. Hoje é para terminar cedo. Amém? Amém. Podemos terminar, né? Então aqui, com isso você vai entender. Altar não é apenas um espaço físico, visível aos olhos humanos. Porque a única coisa que ele tirou foi uma pedra. Mas naquele lugar, é o lugar que alguém fez um trabalho, ofereceu sacrifício, e o sacrifício falou. E aquele lugar tornou-se um portal. Um portal de tal maneira que quem chegasse naquele lugar, e ainda mais, como ele é da linhagem, é da descendência, ao passar para aquele lugar, eu começo hoje mesmo aqui no altar a acreditar, Deus quem permitiu com que ele chegasse naquele lugar e o sol já tinha se posto, porque naquele lugar exatamente, não é coincidência que Jacó vai parar naquele lugar, não é por acaso, é porque já alguma coisa que fala naquele lugar, mas ele não tem conhecimento, então tem que dormir. Ao acordar, ele está a acordar consciente de que ele está na casa de Deus, no portal do celestial, e não em qualquer lugar, é um lugar que Deus... Então você está a entender que Deus pode estar em qualquer lugar, ainda que não seja um lugar de beleza, de que seja um altar do Senhor Deus. Não importa se aquilo tem um conforto humano, a
tua casa pode não ter conforto humano, mas se você levantou um altar na tua casa, estou a pregar eu. Último conceito do altar. O altar é espaço ou banca onde decorrem as transações espirituais. Yes. É o espaço ou banca. Não dorme, por favor. É porque alguém está a dormir. Onde decorrem as transações espirituais. É no altar onde são feitas as trocas comerciais. Mamãe, quando vamos na praça, não encontramos na bancada? Não é na bancada onde há essas transações comerciais? Me dá dinheiro, eu te dou produto. Você vai encontrar bancadas de peixe, de verduras, de fubá, de não sei quanto. Naquela bancada, aquela bancada é um altar. O que ocorre na praça é transação comercial. Estamos a fazer transação de quê? Do produto. O produto está sobre uma banca, está sobre um palco, está sobre um altar. Você só leva esse produto caso me dê o dinheiro. E o dinheiro tem que ser o preço que equivale ao produto que desejas levar. Não tendo dinheiro suficiente, nós podemos fazer um acordo que é de descontar um bocadinho e você então pode levar à vontade. Ou outro acordo de quilapeiro. Então vai fazer quilape, leva. Estou a querer te mostrar. No altar há transações espirituais. É a banca, é o palco, é o campo, é o terreno, é o espaço onde decorrem transações espirituais, onde se faz esses acordos. E nesses acordos, toma, leva, eu também pego, levo o que é meu, levo o dinheiro e você leva o produto. Quando você olha para o altar, você vai encontrar coisas comuns no altar. Uma delas, sacrifício. Não há altar sem sacrifício, ou não há sacrifício sem altar. Abraão, toma o teu filho, teu único filho a quem tu amas, vai oferecer sacrifício. Ele vai caminhar 3 dias e vê Moria. Ele vai, chega lá, ele sobe, ele cria o altar, coloca a lenha e coloca Isaac para lhe imolar. Não há sacrifício sem altar e não há altar sem sacrifício. Entenda isso. Se tem que se oferecer um sacrifício, tem de ser feito sobre o altar. Altar, para ser altar, precisa de sacrifício. Estou, em outras palavras, querer dizer, existe, olha o termo agora está a me escapar. Existe uma conexão proporcional entre altar e o sacrifício. Porque a única linguagem que altar entende é a linguagem de sacrifício. O altar sabe que ele serve para ser sacrificado, ou melhor, para se colocar por cima dele sacrifício. E na verdade não é altar que beneficia do sacrifício, é uma outra pessoa que vai tirar proveitos e benefícios do sacrifício feito no altar. É apenas um lugar para permitir a transição deste sacrifício chegar a quem de direito. Quando você vê a vinda de Sansão, quando o anjo fala com a mulher de Manoá, e a mulher de Manoá, que é a mãe de Sansão, fala com seu marido, o anjo me disse que vou gerar filho, esse miúdo vai ser assim, 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 e ele diz, olha,
vamos orar para que Deus manda outra vez esse homem. E o homem aparece, e a mulher está no campo, Juízes capítulo, penso, 14, vai buscar o seu marido, o marido vem, e na conversa, o marido diz ao anjo, não sabendo o anjo, não sabendo que era o anjo, diz ao homem, na conversa dizendo ao homem, diz-nos qual é o teu nome, para que quando o menino nascer, nós possamos te honrar. Ele queria honrar como? Provavelmente dar o nome deste homem ao seu filho. Em outras palavras, o filho se chará deste homem. O homem disse, não importa o meu nome. E aí ele resolve ofertar alguma coisa. O que ele faz? Ele coloca por cima de uma pedra no altar. E aí o anjo, o que ele faz? Pum, estende ali a vara que estava com ele, aquilo queima. Começa a sair fumo. Ele estava a dizer, a linguagem, a expressão que estava ali é de que eu não sou digno deste sacrifício. O sacrifício que você está a dar é para alguém. E assim que a fumaça começa a subir, o anjo também sobe e desaparece. E Manoá está em problema porque entendeu, era anjo do Senhor, e disse na mulher, vamos morrer porque nós vimos anjo do Senhor. A mulher diz, não vamos, porque se tivesse que nos matar, ele não nos traria essas revelações todas. Por quê? Porque no altar tem que ter sacrifício, mas o sacrifício não é para altar. Altar é apenas um lugar para a transição de sacrifício de uma pessoa para outra, de uma entidade para outra. A transição de sacrifício de um homem para Deus. Este altar, quando eu vou colocar o sacrifício, eu estou a transitar a minha oferta sacrificial de mim para Deus, mas por intermédio do altar. Abraão, oferece teu filho em sacrifício, cria o altar, amarra o menino e coloca lá. Ele está a dar a Deus, mas dando aonde? No altar. Nesse texto, Elias vai trazer fogo, por causa do sacrifício que ele coloca. É o sacrifício que ele está a oferecer a quem? A Deus. Mas ele não coloca em qualquer lugar, coloca em cima do altar. Onde há sacrifício, tem de existir o altar. Porque o altar sem sacrifício não é um altar, porque ela não tem vitalidade, não tem voz, não tem atividade, não tem efeito. Alguém está a compreender o que estamos a dizer? Então é aqui que nós podemos aprender várias espécies do altar. Até já acabei mesmo de dizer. Nas espécies, altar nós podemos ter, por exemplo, uma estrutura física. Não vou dar mais o texto, já falei. Uma estrutura física. Vamos, por exemplo, tentar ler só Gênesis capítulo 8, versículo 20. No caso de Noé. Pode dar numa das telas, 8, 20. Noé, quando saiu da arca depois do dilúvio, olha só, levantou Noé um altar e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre... Fez o altar um lugar físico, e como o altar não pode ficar sem o sacrifício, tomou um sacrifício, e o altar não pode levar qualquer um sacrifício, dependendo do que você quer ter com este altar, do que você espera com este altar. Toma aves limpas e animais limpos, e ele oferece, está a oferecer a quem? A Deus sobre... Estamos a compreender? Então o altar pode ser uma estrutura física, uma plataforma, pode ser um bloco, uma madeira. Aleluia. Segundo, o altar pode ser uma entidade, instituição. Provavelmente amanhã ou sábado aí desenvolvo isso. Terceiro, altar pode ser pessoas. Tem pessoas que são altar. Compreendemos? Não vos falei a fundo esses dois, entidade
ou instituição. Altar pode ser pessoa. Você não vai lhe matar. É nele que você oferece o teu sacrifício. Compreendemos? Agora, qual é efetivamente a finalidade do altar? Porque isso é que temos que entender diante desses textos todos. Qual é a finalidade? Qual é o propósito de existir o altar? Deixa ver. Até um deles já falei, mas deixa só dar já dois. Como um deles já falei. Uma das finalidades do altar é cedência de licença. Cedência de licença ou permissão de autorização. Você está a dar licença para alguma determinada coisa ou pessoa. Ok? O propósito do altar é justamente isso. Eu estou a dar uma autorização para alguma coisa ou para alguma pessoa. Os irmãos, será que me entenderam? Ou ainda estão a escrever? Se você entender isto, vai entender a mensagem já no fim. Um dos propósitos é esse. É dar autorização. É ceder licença. Isso pode ser a uma pessoa, a uma entidade. Alô? Quando, por exemplo, você vai no quimbandeiro curandeiro, vão te pedir, traz galinha, traz pato, traz cabrito. Quando vão matar, ou quando se mata, quer dizer, você nunca foste, mas já ouvimos isso. E já assistimos muito nos filmes, especialmente os filmes nigerianos e o resto. Quando se mata, eles fazem o quê? Fazem oferenda, não é? Através daquele animal, sacrifício. Mas essa oferenda é para quê? É para dar autorização ao Espírito que vai te enriquecer, te endinheirar, te levar a alcançar o fim de ter acesso à sua vida e trazer para a sua vida aquilo que é preciso, aquilo que você está à busca. Isto é uma das finalidades do altar. Compreendemos isso? Ok. A segunda, no altar, o propósito é você dar controle para exercício de atividades espirituais. Isso pode ser diabólico ou de Deus. O propósito é esse. No altar, eu estou a dar o controle para exercício, para influência de atividades espirituais. Quando se constrói um altar da feitiçaria, bruxaria, a visão é com que os espíritos malignos, diabólicos, demoníacos, venham exercer influência por intermédio desse altar em alguém, em uma comunidade, em uma igreja, em uma família. A mesma coisa, quando você vai erguer o altar a Deus, a finalidade, uma dessas finalidades é de forma de que dar esse lugar, o controle para essa atividade espiritual. Deus viu. Os anjos que subiam e desciam, era por causa de que altar que Abraão havia levantado. Quando ele construiu o altar, ele deu legalidade para que naquele lugar ocorram atividades espirituais. Por isso é que aquele lugar tornou-se que portal, lugar em que você, quando chega, tem a percepção da realidade espiritual. Por isso é que ele edificou que altar.
Quando você vai ver os profetas de Baal a sacrificar, depois a cortejarem-se, eles estão a dar o espaço, o controle para a atividade espiritual diabólica ser exercido em favor deles naquele altar. Quando Elias está a clamar o Deus, ele está a dar o controle a Deus para que a atividade espiritual de Deus venha sobre aquele lugar. Por isso é que o fogo caiu e consumiu. Você não... Vou falar no fim. Também estamos já no fim. Mas compreenderam isso? Terceiro, eu disse segundo, dar controlo. Agora, terceiro, este mesmo altar também visa a retirar controlo, trazendo descontinuidade de qualquer atividade espiritual. Se tiver a decorrer uma atividade espiritual maligna, que se levantou um altar, pode-se erguer um outro altar para o Deus Todo-Poderoso, no sentido deste altar erguido para Deus Todo-Poderoso, cancelar, anular toda e qualquer continuidade da atividade diabólica que era exercida contra um indivíduo, uma família, uma comunidade, até mesmo uma nação. Então quero dizer que no altar não apenas você dá o controle, dá acesso, como também no altar você pode cancelar o acesso, dependendo de quem você está a oferecer no sacrifício, dependendo do tipo do altar ou a quem você está a erguer o altar. Amém. Aleluia. Amém. Shalom Adonai outra vez. Na live estamos em sintonia, estão mesmo a acompanhar? Temos ainda pessoas a nos assistir? Amém, pastor. Glória a Deus. Eu estou a sentir que isso está muito forte. Não sei se é para vocês. Então, altar afinal não é só apenas sacrificar. Também no altar é para dizer: já não quero mais que essa atividade continue a decorrer. Olha o que entendam bem. 1 Reis capítulo 17. O que Acabe fez quando casa-se com a Jezabel? Jezabel vai influenciar Acabe. Podemos perceber depois a decadência, o declínio de Salomão. Casou-se com mulheres estranhas. E tem gente que diz: quem me dera ser tipo Salomão. Casou com muitas mulheres e lhe levaram no declínio. Salomão teve que edificar altar para os deuses das mulheres que ele estava a adorar. Israel tinha um altar de Deus. Por isso é que o texto que lemos, eu disse, primeiro o que Elias fez? Reconstruiu o altar que estava em ruína. Quem que colocou esse altar em ruína? É o altar de Baal, que o Acabe edificou sob influência da mulher que ele casara, Jezabel. Jezabel vai influenciar Acabe. Acabe vai deixar o seu Deus levar a nação inteira a ir pelo caminho de Baal, e aí é que ele edifica esse altar e entra em ruína, anulando o altar de Deus Todo-Poderoso. O altar de Deus rachou, derrubou, e Elias, que ele faz primeiro, vai chegar, vai reconstruir esse altar que estava em ruína, e depois é que ele vai edificar um altar. Ele está a começar com um altar que eles derrubaram, para depois edificar porque ele quer fazer um serviço espiritual. Quer dizer que o altar que a Jezabel trouxe, que foi edificado por intermédio de Acabe, este altar causou descontinuidade, fracassou a atividade do altar que já estava lá. Os irmãos me entenderam? Amém. Não estou a vos sentir. Vamos só voltar lá. Versículo 30. 1 de Reis, capítulo 18. Versículo 30.
Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou-se a ele. Elias fez que? Restaurou o altar do Senhor, que estava em ruína. Por que ele vai restaurar? Aqui coloca só capítulo 17, por favor, na minha mão direita. Capítulo 16, melhor dizer, o versículo 32. Está numa igreja como essa abençoada, dá nisso, não é? Tecnologia de ponta nos ajuda, a comparação de dois textos. Você é abençoado ser numa igreja como essa. Aqui é a atividade de quem? Acabe. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Esse altar que ele levantou derrubou o altar de Deus, colocou o altar de Deus em ruína. Quando aparece agora Elias para demonstrar-lhes quem é Deus, o que ele faz? Vai restaurar o altar do Senhor que já existia, mas não desempenhava suas funções. Por quê? Porque estava em ruína, não tinha sacrifício nesse altar. Então ele, o que ele faz? Restaurar, reestruturar o altar anterior. Só que ele não para. Avança, por favor, mídia. Versículo a seguir, onde diz... Outro, vai ainda. Ok, não, anterior, é mesmo, 32. Com aquelas pedras edificou o altar no nome. Primeiro restaurou o altar que estava em ruína e depois que edificou. O que já estava anterior não foi dele. Agora este é ele que está a levantar. Por isso é que este altar vai combater contra o altar de Baal. E o altar de Baal nem terá voz. Posso vos dar uma revelação agora? Eu falei algo que o Espírito Santo tem que estar me comunicando. Nem eu sabia. Uau! Entenda. Ele restaurou o altar que estava em ruína. Esse altar do Senhor que estava em ruína é um altar que tinha voz, é um altar que já recebeu muito sacrifício, mas naquele momento esse altar não tinha combustível, energia, porque esse altar tinha sido arruinado por causa do altar de Baal que quem edificou? Acabe. Quando Elias chega, era óbvio Elias chegar, edificar apenas um altar. Edifica um altar e oferece sacrifício. Mas agora a pergunta que eu faço, o Espírito Santo já me deu resposta: por que Elias primeiro restaura, reconstrói o altar do Senhor que estava em ruína? Depois dessa reconstrução é que ele vai edificar o altar no nome do Senhor. O altar que ele está a edificar é para aquele momento, mas esse altar que ele restaurou é o altar que já existia. Quando olhamos o desafio entre Elias, que é uma minoria, e nunca pensa sempre isso, a maioria tem razão, que a voz do povo é voz de Deus, não esquece isso. Nem sempre, porque a voz do diabo pode vir por intermédio do povo. E vinha mesmo, crucifica-o. É o povo que estava a dizer: crucifica quem? Jesus. Não estou sozinho, não estás sozinho. Vale a pena sozinho do que mal acompanhado. Agora eu disse uma coisa que é meu só, mas como já falei, tenho que vos dar. Por que ele restaurou esse altar? Quando olhamos aqui, estamos a ver um desafio primeiro dos deuses, Deus de Elias e Deus de Baal. Mas é que nessa competição, Elias lhes dá primazia, prioridade. Comecem vocês. Agora imagine que o altar de Baal respondesse com fogo. Quando eu olho o texto, o Espírito Santo me faz compreender, esse altar de Baal
Por isso é que Elias estava a zombar, como nós lemos deles. Primeiro, ele tinha fé, tinha segurança no seu Deus. Mas outra coisa que tinha garantia em Elias é o altar que ele reedificara, o altar que ele restaurou. Aquele altar que ele restaura já tem voz, já começa a falar a Deus, já começa a falar das maravilhas de Deus. Por isso é que os profetas de Baal, ainda que eles tenham edificado, o altar dele não terá voz, porque aqui entra a batalha de altares. Um altar que já foi restaurada, que está a falar contra um altar que querem oferecer sacrifício. O altar restaurado está a combater contra o altar que os profetas de Baal edificaram. Por isso ele descansa, está a lhes olhar. E ele não oferece o sacrifício dele sobre o altar que ele restaurou, porque o altar que ele restaurou está a combater e ele vai oferecer. Vocês não entenderam isso, não é do vosso nível. Não vos senti, não entenderam. Não é vosso nível esse. Temos 3 altares aqui. Deixa avançar, vou voltar lá. Se for, também já não. Hoje também não dá nem amanhã, mas. Porque aí nós temos 3 altares. Temos um altar de Israel que já estava lá, que foi corrompido. Temos outro altar que os profetas de Baal edificaram. E temos o terceiro que Elias edificou. No altar que ele restaurou, ele não oferece sacrifício, mas ele oferece sacrifício no altar que ele edificou. E eles lá também oferecem no altar que eles edificaram. A pergunta: esse altar está a fazer o que é? Com que propósito ele vai restaurar esse altar? Esse altar está restaurado, e como está restaurado, esse altar já começa a competir, desafiar aquele altar dos profetas de Baal. Porque esse altar, já como está restaurado, atraiu a presença de quê? De Deus. Esse altar já é portal, é o lugar da comunicação, da comunhão, da presença de Deus. Deus já está lá a competir contra eles. Gostei que vocês entenderam. Será que falo mais da classificação? Mas pronto, vamos lá resumir. Basicamente existem 2 tipos de altares, ok? Aleluia, acordem para entender. Existem basicamente 2 tipos de altar. E nós podemos perceber a existência desse tipo de altar tendo em conta os efeitos. Irmãos, os altares causam efeitos. Os altares causam impactos. O impacto do altar pode ser positivo ou negativo. Primeiro, nós temos o altar diabólico. Quando falamos do altar diabólico, é um altar edificado pelos discípulos do diabo. Aqui nós estamos a ver que os profetas de Baal edificaram o altar a Baal. Do outro lado estamos a ver o profeta Elias edificou o altar a quem? A Deus Todo-Poderoso. Através desses 2 exemplos, ou desse texto, nós vamos encontrar 2 tipos de altar. Um altar diabólico e um altar divino. O altar diabólico é aquele altar edificado pelos bruxos, feiticeiros, quimbandeiros, curandeiro e muitas vezes pelos ancestrais. Também um altar edificado por aquele que não é bruxo, mas de forma inconsciente ou consciente ele edifica. Porque quando você vai no quimbandeiro, curandeiro, macumbeiro, independentemente do que você foi fazer, haverá um altar a ser edificado. Algumas pessoas saem dali com consciência que o altar está edificado. Outros acabam de sair sem ter em conta que ele levantou um altar. Os irmãos compreenderam? Então, o altar diabólico, o altar maligno, satânico, é aquele altar em que as obras malignas da feitiçaria, da bruxaria, dominam e assolam vidas. Podem assolar famílias, podem assolar um país, uma comunidade,
pode assolar um indivíduo, até igreja. Irmão, tem bruxos que levantam altar contra a igreja. E eu vos disse, tem pessoas, ele em si é um altar. Por causa da hora, talvez eu falo bem isso amanhã. A própria aquela mulher, o altar. Agora que falei, vou ter mesmo que falar já. Claro, vocês gostam assim. Não vão trabalhar amanhã. Ainda nem chegou a metade da mensagem. Não, estamos no fim. Eu já cheguei a explicar-vos aqui, deixa eu abrir esse parêntese. Existem mulheres, até mesmo homem, no mundo das trevas, a missão dele ou dela é destruir a igreja, é fechar a igreja. Tem outros cuja missão é destruir homens de Deus. Pastor, a missão dele é essa. Uma vez, Diácono Moisés havia nos contado isso. Um dos colegas ou alguém conhecido era um pastor, mas trabalhava no mar, nas sondas. E uma menina linda, jovem, aproximou-se daquela família para ser afilhada e preparavam o casamento. Na verdade, não vinha para o casamento. Tinha uma missão. A missão dela era acabar com a igreja. E a única forma de acabar com a igreja era dormir com o pastor. E para dormir com o pastor, tinha que vir como afilhada. Esta moça, essa jovem, ela em si era o altar. Quando você se deita com ela, você é um sacrifício que foi morto já. Quer dizer, a unção, o poder, tudo vai. E a igreja fecha. Conheci vários casos aqui em Luanda, não vou mencionar os bairros, em que aquelas mulheres só iam na igreja que fosse, aquela igreja não demorava para fechar. Porque são pessoas, elas são portais, são o altar. E uma das grandes lutas é ele procurar se envolver sexualmente com ou homem de Deus ou mulher de Deus. Quando ele faz isso, já ofereceu sacrifício. Aí já não tem presença de Deus. E no mundo espiritual, a sexualidade, o envolvimento sexual é um portal gravíssimo. Vocês não querem ouvir? Mas vão ouvir isso até amanhã. Estava mesmo onde? Para ir lá. Agora nem eu. Ok. Então esse altar maligno, diabólico, pode ter sido erguido para causar miséria, pobreza, doença, enfermidade, problemas sérios na vida, até mesmo afetando o quê? Países, estamos a compreender? Então, esse altar diabólico é sempre responsável para causar os males, para causar as mortes. Quando você vai fazer aliança diante do altar, vão te dizer, vais ter, mas alguém na família vai se perder. É aquele altar que vai matar para você receber. Compreendemos esse altar diabólico? Segundo, o altar divino de Deus. Este altar divino de Deus fará com que, ou vai permitir, com que o reino de Deus venha exercer influência, ou seja, os exércitos celestiais. Quando falamos dos exércitos celestiais, incluindo atividades angelicais, não é? Entram em ação a favor de alguém, a favor de uma família, a favor de um país. Estamos em sintonia? Então, todo o altar levantado para Deus visa trazer ou levar a atividade espiritual que vai ser exercido, seja em favor. O que Elias aqui faz, que ele edifica um altar ao Senhor, é de maneira que o eterno Deus, os anjos de Deus, venham exercer que? Influência em favor dele. Compreendemos? Elias entende a linguagem do altar e os profetas de Baal também entendem a linguagem do altar. Por isso é que cada um faz o que faz. Escuta bem, os profetas de Baal, você vê,
Começaram a invocar, Elias começou a zombar. Mas como tardava-se, a hora avançava, não está acontecendo nada. A Bíblia vai dizer, eles começaram a cortejar-se com a lâmina, sair sangue, oferecer isso no altar como de costume. Quer dizer que isso é costume, que é preciso no altar haver que derramamento de sangue. Já que o sangue dessa novilha não está a fazer efeito, Baal, o nosso próprio sangue, está aqui. É no sentido de que venha exercer influência essa, venha o teu fogo, consome esse altar. Se o sangue da novilha não é suficiente, o nosso sangue humano, dos 450 profetas, é suficiente. Por isso é que você vai ver nas casas de que maneira, quando é necessário ver que derramamento de sangue. Senão, eles vão te dizer, traz galinha, traz cabrito. Isso ali é representação de quê? De alguém na família que vai ser sacrificado. Porque tem que cair um sangue para êxito, para sucesso. Até mesmo quem te desgraça, ele faz o sacrifício no altar de sangue. Nós os cristãos dormimos muito, não entendemos essa linguagem. Vou falar algo no fim que vai te chocar. É mesmo, o objetivo é mesmo te chocar. Estamos a terminar, né? Só que essa coisa do altar daria-nos 2 semanas, 3 semanas, numa grande série, mas não vou dar série. Vamos continuar nas terças Efatá. Nossas terças Efatá, até acabar o ano, só altar e outras coisas. Todos os pregadores dessa casa que vão falar do altar. Começam já a estudar altar. Já vos avisei aqui no púlpito. Já vou vos dar escala ainda hoje mesmo já. Porque próxima terça tem que pregar altar. Então alguém vai ter que falar no altar. Amém. Só há influência no altar havendo sacrifício. Agora, aqui a pergunta está para irmos concluir. Como sabermos se há altar em operação na vida de alguém? Anota bem isso. Como sabermos se há altar em operação na vida de alguém? Como sabermos se altares estão a exercer ou altares estão a exercer influência na vida de uma pessoa, na vida de uma família, na vida de uma comunidade, na vida de uma nação, na vida de um povo? Porque o propósito dos altares é exercer exatamente essa influência. Como é que eu posso identificar? Só vou te falar uma única coisa e depois vou concluir já e orarmos. Ok. Um dos grandes indicadores de que existe um determinado altar ativo a exercer influência, escute bem, influência essa que pode ser negativa ou positiva. Um dos grandes indicadores de que há um determinado altar em algum determinado lugar que está a influenciar a vida de alguém, de um casal, de uma família, de um país, um dos grandes indicadores que nós podemos perceber é ver o padrão de vida. Você, ao fazer um estudo, análise, vai ver que é algo padronizado. Quando você começa a ver coisas cíclicas, repetitivas, é um padrão de família. Isso é um dos indicativos que em algum determinado lugar há um altar que está a exercer essa influência que você está a ver. Entenderam? Vou destrocar noutra linguagem. Quer dizer, quando você olhar a vida, o padrão de vida de alguém, de uma determinada linhagem, de uma determinada genealogia, tronco genealógico, quando vê o padrão,
é cíclico o estilo de vida deles. Essa coisa cíclica pode ser boa ou má. Você pode logo perceber, há um altar em algum lugar que influencia com que a vida seja o que é. Alguns você vai ver, são endinheirados. Esse endinheirado possivelmente é um altar que alguém naquela linhagem sacrificou. Disse: Deus, eu estou a semear. É o que eu estou a fazer nesse trabalho e tenho feito. Eu estou a semear para que a minha descendência, até o que eu não desfrutar, eles venham desfrutar. Quer dizer que os meus descendentes amanhã, eles vão ter uma vida padronizada. Quer dizer que nas finanças não vão faltar dinheiro. Vos disse ontem, você não vai encontrar um judeu pobre. Por quê? Por causa do pacto, da aliança. O altar fala de quê? Da aliança. A aliança ocorre aonde? No altar. Não há altar sem aliança. Não há aliança sem sacrifício. Judeu não vai encontrar pobre a nível do mundo. Por causa de quê? Altar, aliança adâmica. Abrâmica, melhor, adâmica não. Estamos a compreender? Então uma das coisas é esse. Quando você olha um padrão constante na vida de uma pessoa, não é suficiente. Mas quando você vê numa genealogia, é aquilo que até mesmo numa comunidade, se você olhar a vida do bairro, é aquela realidade, boa ou má, você pode entender que neste bairro há um altar que foi levantado, porque esse altar tem que fazer com que a vida dessas pessoas continuamente seja um ciclo. Se é pobreza, se é de bêbados, se é de prostitutos, se é de pobreza, você vai ver aquilo é recorrente. Quer dizer que até quem não vivia naquele bairro, quando vem lá, vem com dinheiro, ele vai acabar de ser aquele bairro pobre. Nunca ouviram isso, né? Sim, sai pobre. É a mesma coisa também nas casas. É casa de renda. Todo mundo que entra naquela casa, que entra casado, sai divorciado. Entra com filho, tem que sair filho morto. Há um altar ali. Esse altar ecoa morte, morte, divórcio, divórcio. E você vai perceber que naquela casa, naquele quintal, todo mundo que entra começa a levar essa vida. Não bebia, agora é de partir cadeira. Por quê? Porque naquele lugar há um altar. Entenda, no altar tem palavra. Todo altar tem voz. Todo altar fala. Hoje acho que não vamos orar. Vamos orar só já em casa. Querem para continuar mais um pouquinho? Todo altar tem voz. Todo altar fala. O sacrifício que é oferecido no altar faz com que esse altar continue a falar. Ninguém coloca um sacrifício sobre altar sem dar voz àquele sacrifício, àquele altar. E o altar vai sempre reconhecer a fala que veio por cima ou por detrás daquele sacrifício que foi oferecido. Então quer dizer que pode passar o tempo, como esse altar foi erguido, aquela voz continua a ecoar. Podem passar décadas, séculos, mas aquele altar, como ela está ativa, a voz está naquele altar, a linguagem está naquele altar, a fala, a frase está naquele altar, a frase que está naquele altar vai continuar a falar. Se é uma frase de miséria, pobreza, então todo mundo que estarão ligado, conectado àquele altar, vão estar afetado a pobreza, a miséria. Se é riqueza, 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 riqueza. Esse altar que estou a levantar, riqueza, 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 riqueza. Já estou no céu, mas o meu altar está a falar riqueza, riqueza, riqueza. Oh, glorifica a Deus. A irmã Major não veio, né? Eu só sei que a irmã Major vem quando escuto a trombeta. Então,
vão me comprar minha trombeta, vou começar a ficar com ele aqui eu próprio. Quando a mensagem estiver a me cuidar, eu próprio pego a minha trombeta, pum, glorifico a Deus. Nem apito hoje, a irmã Zali também não veio. Não, essa era de sentir o apito. Aleluia. Os irmãos estão a entender isso? Oh, estava a aguardar a finale. Vamos terminar, a continuação é amanhã. Vou terminar com essas duas frases. A primeira já falei. Escuta. Um altar tem sempre fala. Quer dizer que no altar você só não vai ver sacrifício. Você está a ver sacrifício, mas por detrás ou por cima daquele sacrifício tem uma palavra que foi dita. Tem uma declaração que foi feita. Jacó, nesse capítulo 28, quando ele erigiu o altar, quando ele despejou azeite sobre a pedra, o altar, ele falou: se Deus for comigo, me fizer prosperar e me trazer de volta, eu te darei o dízimo de tudo. Por isso é que Jacó, ao ir, o altar continua a falar. Lá na casa de Labão, mesmo Labão lhe fazendo mal, como o altar, a aliança que foi feita é de prosperidade, o altar começou a falar em favor de Jacó. Eu tô pregando muito hoje. Está a compreender? Jacó está distante, mas nesse altar há uma aliança. Nós não vemos literalmente o sacrifício, mas aí tem sacrifício. E ele fez a promessa: se for comigo, me der pão, não me faltar comida, me fizer prosperar, eu voltar na terra do meu pai em vida, eu te darei dízimo de tudo. Aliança feita, contrato. Qual é a voz? Ele tem que prosperar, porque ele tem que abençoar a Deus. Então não tem como esse Jacó ir, mesmo Labão lhe caluniar, lhe fazendo mal, lhe vencer. E por isso é que Jacó não volta pobre, volta rico, porque há uma aliança que foi feita, há um pacto que foi feito, há um sacrifício que foi feito e ainda será feito no seu regresso, que está a falar: Jacó, prospera, Jacó, prospera, Jacó, prospera, porque Deus está a esperar do dízimo. Jacó tem a proteção, Jacó tem a saúde. Por isso é que dentro das nossas famílias, a pessoa que fez mal pode já ter partido há 50, 60 anos, mas por causa dos sacrifícios que ele fez, das declarações, das vozes que ele levantou, aquele altar continua ali. Você não está vendo fisicamente, porque o altar nem sempre é um material físico, é uma tábua, nem sempre. Alguém pode chegar no quarto de banho e levantar o altar no quarto de banho, no próprio quarto levantar o altar, no mato, na mata levantar o altar, e nesse altar faz declarações. Ele já não está em vida, já passam 50, 100 anos, mas o altar continua lá a falar o que ele falou. Se o altar que ele levantou é contra si, para a miséria, para a pobreza, mano, podem te dar $1 milhão. O altar, quando vai para perceber, tem $1 milhão, vai ecoar: pobreza, 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 pobreza. E aí com $1 milhão você logo vai pensar: vou comprar Obama 570. Então logo que compra Obama 570, uma semana depois do acidente, pum, incendiou. Você não está a entender. Quem está me perseguir? O altar disse: pobreza, pobreza, pobreza. A única forma de te induzir a perder dinheiro, te leva a comprar carro, traz acidente, incêndio, não tem nada para recuperar. Há situações que nós estamos a viver, há um determinado altar dos ancestrais que está a ecoar: prostituição, prostituição, celibatário, celibatário, esterilidade, infertilidade, doença, 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 doença. Ele está a falar. Agora nós temos que levantar um altar que tem que falar mais alto do que esse altar. Tenho que terminar.
Agora, escuta esta coisa. A primeira é essa. Para você derrubar, ou melhor, para mudar as coisas na vida, não é suficiente derrubar o altar. É necessário reedificar e edificar o altar. Sabe, Elias aqui podia chegar e isso não é suficiente. Ou melhor, para você entender, Gideão, não dá mais para ir lá. Juízes capítulo 6, versículo 19 a 22. O que Deus diz a Gideão? Derruba o altar do teu pai. O altar era do pai de quem? De Gideão. E depois ele diz que edifica um altar no mesmo lugar e oferece que sacrifício. Ele faz isso de manhã quando a multidão acorda. Eles vão inquirir, entendem que é Gideão. E vão atrás do pai do Gideão, Joás. Dá o teu filho, vamos lhe matar. Pera ali, o altar é meu. Mas é que toda aquela comunidade beneficiava de quê? Daquele altar. Você não pode derrubar sem edificar. Quando eu estou a derrubar um altar, tenho que construir um outro altar maior e superior ao altar que eu derrubei. A última coisa, você pode ouvir em pé com tua lapiseira na mão para escrever. Fique já em pé. Não, avança onde? Você é homem, aqui tem mulher. Escute bem isso, fique em pé para ouvir isso e anote. Hoje eu não vou dar sujeito de oração. Hoje não tem tempo. Nada, eu estou a chegar tarde em minha casa. Sim, eu estou a chegar tarde. Quando estou a chegar, tenho que já tomar papa, porque já está quase meia-noite. Se eu vos colocar no WhatsApp, assim vou jejuar o dia todo. Vou fazer 24 horas. Mas Deus vai ajudar, vou colocar. Deus vai ajudar. Vai ajudar, vou chegar a tempo para colocar. Anota isso que eu vou dizer. Anota, é importante. Porque aqui a pergunta vai ser: pastor, por que então edificar o altar? Escuta-me bem isso, por amor de Deus. Isso aí você vai entender. O Espírito Santo me deu essas coisas. Primeiro, há coisas que a oração responde. Ou seja, estou a dizer, há coisas que a oração resolve. Estou a concluir. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Existem aquelas coisas, você orou e a tua oração operou. A tua oração respondeu. O demônio saiu. O problema foi resolvido. A porta foi aberta. Os laços foram quebrados. A oração responde. Segundo, há coisas que é jejum e oração que respondem. Porque até Jesus falou com os 9 discípulos quando ele desceu do monte da transfiguração, que ia com Pedro, Tiago e João. Não conseguimos expulsar, repreender esse demônio. Por quê? Esse tipo de problema, essa caixa de demônio, não se resolve senão com jejum e... Então eu disse, primeira coisa, há coisas que a oração responde ou resolve. Segundo, há coisas que jejum e oração respondem ou resolvem. Quer dizer que aquilo que a oração não responder, não resolver, eu tenho que aplicar quê? Jejum e oração. Agora a última coisa, que é a terceira, há coisas que só o altar resolve. Só o altar responde. Quer dizer, não basta orar, não basta jejuar e orar, é necessário levantar um altar de sacrifício. Deixa lhe provar nesse texto, para você entender, a minha Bíblia está fechada. Elias, Tiago vai nos dizer, orou insistentemente. 1 Reis capítulo 17 vai nos dizer, ele chegou, declarou: vive o Senhor Deus perante cuja face estou, durante esses dias não haverá nem chuva, nem orvalho, segundo a minha. Elias só declarou que não vai chover 3 anos e meio, o céu fez quê? Fechou ou não fechou? Fechou. Jejuou? Não. Levantou o altar? Não. Vamos pular. Para a chuva tornar a vir, Elias teve que orar. Ele se prostra, manda o seu moço ir ao lado do mar para ver
7 vezes, até o moço ver o sinal, está dizendo: Elias, vejo uma nuvem no tamanho da palma da mão. Ele diz: corre, avisa Acabe para ele aparelhar, porque está havia uma grande chuva. Oração insistente trouxe de volta a chuva. Só que agora, para a manifestação estrondosa, tremenda de Deus, não bastou a oração de Elias. Você não entendeu? Para trazer fogo do céu para a terra, não era oração. Era necessário que levantar o altar, oferecer sacrifício sobre o altar. Esse sacrifício falou mais do que a oração, mais do que jejum. Porque quando ele oferece, ele só diz: Deus, mostra que és Deus, que fiz isso tudo para mostrar, segundo a tua ordem, deixa fogo. Não gritou muito, só levantou e disse: deixa fogo. E fogo o quê? Desceu. Volto a te dizer, há coisas que a oração vai responder, há coisas que jejum e oração vai responder, mas há aquelas coisas, nem a tua oração, nem o teu jejum, mas o sacrifício no altar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, fecha os olhos. Vou sacrificar, vou sacrificar, vou sacrificar, vou sacrificarei, vou sacrificar, porque quando sacrifício tu te revelas a mim. Há fogo que só desce por sacrifício. Não adianta dizer fogo, fogo, fogo. Está onde o sacrifício para consumir o fogo? Para fogo consumir. Senhor meu Deus, nesta noite eu aprendi muito sobre o altar, o pacto do altar, a necessidade de ter altar, a necessidade de haver sacrifício no altar, e que o sacrifício tem que ter linguagem. Estou decidido a levantar o altar, a erguer o altar diante da luta, diante da adversidade. Me orienta, meu Pai, me instrua, meu Pai. Eu quero derrubar os altares que foram erguidos contra mim, contra a minha família, contra o meu lar, contra a minha saúde. Eu quero mudar a situação agora mesmo. Começa a orar, começa a orar. Mais um minuto. Comece a orar diante de tudo que você ouviu essa noite. Quem está na live, ore, ore, ore. Faça tudo que você aprendeu sobre o altar, o altar, o altar. Talvez você precise restaurar o altar, levantar o altar. Lemama tote pente pere mama um gotongendi mandangandengeri baba 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 zeb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 e zekate kerinte canto menenge yemende manda baro mimi mene mantenene tene mane 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 buki bakabe ke bakaba baba baba barera re baba baba zeketeme zeketeme zeketebegedi zeketebegedi zepetemenegedi zabradagadege
zababababari, nakatakate, yekete, mene, mene. Senhor, eu vou levantar altares, eu vou erguer altares para minha família, para trazer vitória, para combater contra altares malignos. Quero deixar legado de altares que vão ecoar vidas em favor de muitas gerações. Te damos glória e honra. Continua conosco e de modo particular na madrugada de hoje. Pai, nessa madrugada queremos já erguer altares, queremos restaurar, reconstruir e edificar novos altares a partir desta madrugada, que já será 11 de outubro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok.